Para quem está assistindo agora, eu vou dar bom dia, boa tarde e boa noite. Porque aí, quando esse vídeo começar a rolar por aí, se você assistir de manhã, de tarde ou de noite, será contemplado. Hoje, nós vamos contar uma história. A história é do Quarteto Fantástico. E aí, por que Quarteto Fantástico? Foi uma ideia que lançaram num grupo que a gente criou para poder fazer esse evento aqui, e Clark sugeriu. Quarteto Fantástico, deu risada, e aquilo me inspirou começar hoje a falar do Quarteto Fantástico. Por que Quarteto Fantástico, na minha opinião? Porque eram 4 nadadores que nadaram a final de Troféu Brasil em janeiro de 1974. Clark abriu o revezamento de costas, Rômulo seguiu de peito, Jorgito de borboleta e Simon fechou no nado livre nadando crawl, porque é 4 estilos. E aí essas pessoas, os 4 nadadores, eram recordistas, cada um de sua prova, recordes que perduraram por mais de 10 anos. E por mais que ele não entendam isto na época, Clark mais novo com 15 anos e Jorgito mais velho com 20, eles eram ídolos de uma nação, a nação de nadadores que acompanhavam eles. Eu, por exemplo, que não cheguei a ser filiado, eu nadei em 73 na ABB e depois, em 74, eu vim aqui para o iate e parei. E foi tudo muito rápido, não cheguei a ser filiado, mas para o meu prazer e privilégio, eu estava assistindo essa competição e torcendo pelos 4, como baiano. Por quê? De vez em quando eu conto para Jorgito essa história. Quando a Associação Atlética fechava a piscina, vocês iam nadar emprestado na BB. E quando ele ia para lá, especificamente eu estou falando de Jorgito, ele fazia umas séries de borboleta e ficava ele cafezeiro de clubes diferentes, nadando uma série lá de 50, e Ari Bozó e de Renzo ficavam na borda. Olha, em 74, os técnicos ficavam juntos fazendo um trabalho maravilhoso. E eles começavam aquela série de borboleta. Ele dizia, vai cansar, tá? Muito forte. Aí o outro era mais forte e dizia, vai morrer. E ninguém morria e ninguém cansava. A gente que era da BB fazia torcida em silêncio para cafezeiro chegar na frente, mas era uma parada indigesta, era um negócio fora do comum. Então nós nos espelhávamos em vocês para poder um dia ser Clark nadando costas, ser Rômulo nadando peito, ser Jorgito nadando borboleta e a versatilidade de Simon. E depois eu vou pedir ele para contar uma história. Será que ele vai se lembrar? Vá pensando, porque eu ouvi uma história que Simon nadou 200 de borboleta com Sérgio Silva na piscina da Fonte Nova e foi um espetáculo. Pena que não foi filmado. Fizeram, segundo eu soube, um mês de propaganda e os dois caíram para nadar essa prova e saiu fogo. Então são histórias que a gente vai tentar resgatar aqui, e o mais importante é a simbologia de que nós estamos tratando de 4 ídolos, pessoas que foram referência para os nadadores que foram seguindo logo depois dele e que supostamente estavam esquecidos no passado. E depois de 50 anos, esse feito não foi repetido. Então tivemos a ideia de resgatar isso, contando com o apoio da federação. Eu quero deixar o meu abraço para Diego Albuquerque, que hoje é presidente da confederação, foi presidente mais novo da Federação Baiana de Esportes Aquáticos e agora o mais novo da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ele comprou a ideia e o presidente atual, que é Marcos, está aqui conosco também, ele abraçou a ideia e nós vamos tentar fazer com que quem ouça esse vídeo, as federações fiquem atentas para resgatar os seus ídolos do passado, pessoas que estão vivas, que a gente possa homenagear e que a gente possa levar para as competições para que os mais novos vejam que eles foram recordistas de muitos anos. E isso não podia ficar adormecido lá no passado.
Então é com muita alegria, com muita emoção, que a gente vai trazer o abraço de cada um, dando as suas boas-vindas, e eu vou seguir a ordem do revezamento. Suas boas-vindas, Clark Platão Bezerra. Boa tarde, obrigado pela sua oportunidade de estar aqui falando daquela competição, Troféu Brasil de Natação, realizada aqui na piscina do Yacht Clube da Bahia, que foi um grande feito para todos nós, cada um nadando no seu estilo, cada um sendo recordista da sua prova. Amigos até hoje, 50 anos de amizade, nadamos no mesmo clube, é uma satisfação muito grande estar aqui presente para reviver esse feito que foi feito durante 50 anos atrás. Muito bem, vamos dar as boas-vindas, Rômulo de Sá Lemos. Pronto. Obrigado pela oportunidade aí de estar reunindo, né, e relembrando essa data, esse evento, desse revezamento nosso, é muito importante para todos nós, e massageando, quem sabe, a gente, né, ficando mais forte, para talvez continuar a nadar, né, Clark, Simão, e participar do Master e tudo. Fico feliz com a homenagem, viu? Bom, você passou o revezamento para o nadador de borboleta, que dê as suas boas-vindas, Jorge José Gonçalves de Sena, o popular Jorgito. Boa tarde, eu tô assim, felicíssimo, né? Uma homenagem justa. Nós tivemos, naquela época, muita dificuldade para reunir esse grupo. E o nosso técnico, Antônio de Renzo Filho, que hoje está representado aqui pelo filho dele, Rubinho, foi fora de série. Reuniu uma equipe que eu fiquei, assim, maravilhado. Eu que tinha vindo do Rio de Janeiro, eu nadei no Flamengo no meio do ano de 1973. Em 1974, em janeiro, a gente fazia um feito desse. Pô, eu só faço assim, aquela coisa assim, obrigado, Dedéu, por isso. Você é um responsável por essa homenagem. E obrigado a Deus por nós estarmos vivos recebendo essa homenagem, né? Essa homenagem pra gente representa muito. Obrigado. Bom, Jorgito entregou o revezamento para quem ia fechar. Dê suas boas-vindas, Roberto Simão Neto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e junto com amigos e companheiros tão queridos desse esporte maravilhoso que se chama natação. Eu vou, como não tenho o sexto microfone, eu vou pedir a Rubinho para se aproximar um pouquinho mais aqui de mim, e ele vai falar as boas-vindas em nome do pai dele, como o Jorgito falou, que foi uma peça fundamental. Quando eu falei com o Romulo, ele perguntou, e de Renzo? Ele vai estar representado por Rubinho. Cacei esse Rubinho, trouxe ele para cá, já conversamos aqui, ele tinha 2 para 3 meses quando esse feito aconteceu. O pai dele não está aqui, saudoso, trabalhou conosco, chegou aí lá no Medley, ele está com a gente fazendo um trabalho bacana, uma pessoa assim dedicada, um profissional extremamente comprometido e de uma qualidade impressionante, porque ele veio de fora para cá, se eu não me engano, De Santos. de Santos, né? Pois é, e chegou aqui, fez com que esse quarteto fantástico fizesse um feito que dura 50 anos, certo? Quem sabe um dia isso possa acontecer de novo e vocês sejam os estimuladores das pessoas que vão estar nos ouvindo dizer, vamos achar mais 4, Clark, Rômulo, Jorgito e Simão, para botar na piscina e fazer uma final de Troféu Brasil. Dê as suas boas-vindas em nome de seu pai, Rubinho. Obrigado, Dedéu, obrigado pela presença de todos vocês. Vocês não imaginam a importância, em primeiro lugar, meu pai, como um ídolo, eu não tenho nem como descrever a importância que ele teve na minha vida profissional, né? E minha vida pessoal também. E vocês na minha vida como nadador. E vocês, eu acabei crescendo vendo vocês nadar. Eu cresci vendo vocês como referência da natação. Meu pai sempre falava muito de vocês. E contava as histórias de viagens de Norte-Nordeste, de revezamentos, de provas. Então,
para mim é um extremo, é uma honra estar com vocês aqui, representando o meu pai, que esse ano, no dia 13, nesse mês ainda, né? 13 de novembro. 13 de novembro fez 10 anos, né? E mais do que merecido para vocês, para ele, coincidentemente nos 10 anos de morte dele, ter essa homenagem para vocês. Muito obrigado por vocês estarem na minha vida. Muito bem. Agora nós vamos bater um papo. A gente fez um acordo aqui. A gente vai bater um papo tranquilo, solto. E se alguém quiser fazer uma pergunta, não só eu vou fazer pergunta. Vocês vão perguntar entre vocês também. Bom, eu vou pedir para que cada um conte um pouquinho da sua história, como começou na natação, até chegar 74, que foi um momento assim especial na vida de vocês. E agora eu vou começar pelo mais velho. Conta aí, Jorgito, como é que foi a sua história? Com quantos anos você entrou na natação? Passou por onde até chegar a 74? Eu comecei na ADB. Eu morava na Barra, aprendi a nadar no mar, mas eu achava que eu era bambambam, né? Com 15 anos eu fui fazer um teste e o treinador disse assim, diga aquele menino ali que não precisa assassinar a água, não. Eu me batia todo, né? Mas eu fui. Em janeiro de 69 eu tinha 15 anos. Continuei treinando. Não queria saber de competir, eu queria saber de treinar. Eu adorava treinar. Eu tinha a verdadeira adoração por treinar. Mas aí acabei treinando, participando da minha primeira competição, que foi competição de estreante, no dia 12 de julho de 69. Muita alegria para mim e muita tristeza. Foi no dia que meu pai faleceu. Quando eu acabei a competição, foi que eu fui saber que meu pai tinha desencarnado. Mas foi muito bom para mim. A minha trajetória foi assim, sensacional. Eu não esperava com 15 anos. 15 anos já tinha gente parando de nadar. Então eu era considerado vovô. Mas eu só agradeço a Deus, aos técnicos que eu tive, principalmente de Renzo. Foi muito bom. Muito bem. Já vi que a emoção vai rolar aqui, viu? Porque eu também me emociono, não é fácil não. Vamos seguir essa ordem cronológica. Simon, como é que você foi parar na natação? E eu sei que seu pai, que foi colega de meu pai de formatura, era um macaco de auditório e torcia muito para você. Eu fui parar na natação totalmente por acaso. Eu comecei a nadar muito tarde. Eu comecei a nadar com 13 anos de idade. Por acaso, eu estava na piscina da Associação Atlética e o Bebeto, que era o assistente imediato do Antônio de Renzo na época. Antes Chico d'Água, ele era técnico, auxiliar de Chico d'Água. Mas depois de Chico d'Água, o de Renzo já estava na Associação Atlética nessa época. Então, minha irmã mais nova, Ana Beatriz Simon, que por sinal foi vice-campeã brasileira de natação, né? Foi no troféu Chico Piscina, Badialu. Ela já estava começando a nadar e eu ia lá para acompanhá-la. E estava nadando quando o Bebeto disse: você gostaria de nadar? Eu disse: eu gostaria de nadar. E aí que eu comecei a nadar, e em pouco tempo, em 1 mês, 2, 3 meses, eu já passei para a mão de Renzo, né? De Renzo era uma pessoa sensacional, muito carismática, uma pessoa que os nadadores, os atletas dele admiravam ele pela maneira que ele se conduzia conosco, pela maneira que ele nos tratava, né? E pela maneira que ele nos guiava, porque um técnico é tudo isso. Um técnico não é somente chegar e dar um treino e dizer faça isso daí. Um técnico é ter contato com a pessoa, um técnico é trabalhar com a pessoa. E o Antônio de Renzo fazia isso muito bem. E durante 3, 4 anos eu treinei com ele na Associação Atlética e
um trabalho para chegar nesse revezamento de 74, né? Não foi assim, do dia para a noite. Não. Eu comecei a nadar em 71. Em 72 já começamos a obter os primeiros resultados, porque a Associação Atlética foi a campeã baiana de natação. Eu, por sorte, fui campeão baiano de natação também em 72. Em 73 nós já melhoramos muito, né? Em 73 nós fomos campeões baianos. Eu fui campeão brasileiro estudantil. E em 74 a equipe estava formada. Nós tínhamos uma equipe assim afinada, sobretudo pela vinda de Jorgito, que era uma referência para a gente como nadador. Jorgito sempre foi um ídolo de todos nós, né? Por quê? Porque era um cara mais velho, um cara centrado, um cara que nadava muito bem, um cara que por muito pouco não foi recordista brasileiro, por muito pouco nesse Troféu Brasil ele não foi campeão brasileiro. Aliás, vou corrigir, ele foi campeão brasileiro. Só que um clube de São Paulo trouxe um canadense para nadar o Troféu Brasil e esse canadense tirou o primeiro lugar e Jorge tirou o segundo lugar. Né? Então, tem que separar o joio do trigo. Mas foi muito bom e deu essa referência para a natação baiana em termos de coletivo. E o que eu gostaria e que eu quero levar esse desafio para você e Delbrando e para o nosso presidente da Federação Baiana de Natação é que se consiga fazer uma equipe que consiga uma colocação melhor do que a nossa, né? Igual ou melhor do que a nossa. Porque na Bahia tem atualmente excelentes nadadores. É só uma questão de foco. Se houver o foco, esses meninos daí vão fazer uma coisa que vai ficar para a história, porque eles já estão fazendo, né? E precisam disso daí para sedimentar a carreira da natação deles. Então foi isso. Muito bem. Esse desafio está lançado. Fica aí, Marco, você que está no comando da federação, fazer esse trabalho. Olha só, diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas aqui caiu 4 vezes. Porque não é fácil ter 4 no mesmo clube. Porque a gente já teve, talvez, a possibilidade disso acontecer, mas era cada um em um clube diferente. Certo? Foi feita uma proposta, repito, atenção, Marco, se tiverem 4 nadadores para fazer esse final de Troféu Brasil, junta pela federação, vai lá e nada, é tudo da Bahia, a gente precisa ter essa união, e de Renzo tinha esse senso. Agora, ele Dedéu, gostava desse negócio. O que acontece é o seguinte, o Troféu Brasil, a equipe tem que ser por clube, não é pela federação. Se eu não me engano, quando a gente fez um estudo antes, poderia nadar pela federação se nenhum nadasse naquela temporada pelo clube. É por isso que eu tô me situando aqui. Vou estudar o caso direitinho. É por clube, sim, mas tem uma possibilidade. Se tiver e não tiver todos no mesmo clube, porque não é todo ano que vai acontecer. Já tem 50 anos que isso não acontece. E vocês 4 estavam juntos no mesmo clube na hora certa. Agora vamos ouvir a história de Rômulo. Como é que ele chegou na natação e até ele chegar a esse revezamento, o que é que aconteceu na vida dele? Não, eu comecei na natação no Esporte Clube Bahia, né? Na Fonte Nova. Nadava no Bahia, na Fonte Nova. E lá eu comecei a aprender, né? Tentar nadar lá, porque natação crawl era terrível, né? Aí até que dia o Tavinho me viu dando uma pernada assim, continua dando uma pernada de peito, aí que eu me tornei um nadador de peito em 1969. Só que houve a interdição da piscina da Fonte Nova naquela época, né? Muita gente conhece o fato. Então eu parei de nadar. E quando eu retornei a nadar, já retornei na Associação Atlética no final de 71. Assim, outubro ou novembro de 1971.
E já era com o nosso amigo de Renzo aí. Eu acho, abrindo um parênteses aqui, eu acho que quem deu mais trabalho para de Renzo sobre o nado fui eu, viu? Não, porque a questão do mecanismo, né, da pernada e traçava o braço na frente e a pernada era errada e de Renzo... Eu acho importante você colocar isso, porque a gente vê assim na natação da Bahia, né, uma tendência a ter nadadores de fundo e treinar em fundo, né? E a natação são os 4 estilos, né? É preciso que se foque nos 4 estilos. Nós precisamos na Bahia ter nadadores bons em costa, peito, borboleta e crawl. Nós não podemos somente ter nadadores bons que nadem fundo, que nadem 5, 10 quilômetros ou grandes travessias. Né? Importante. Então, falaremos sobre esse assunto que é muito pertinente, muito pertinente. Bom. Então, continuando, em final de 71, outubro ou novembro, não me lembro bem, e em 72 eu comecei a nadar na equipe, né? E logo no final do ano nós fomos campeões. Você falou em campeão baiano de clube e também de Norte e Nordeste, né? A gente ganhou Norte e Nordeste na Bahia. Teve várias 73 provas. e 74. 72. 73 em 73, Fortaleza. E 74 em Belém. E nos anos seguintes, 72 e 73. E no Troféu Brasil mesmo, fiquei em 7º nos 100 de peito. E esse revezamento em 4º aí, né? Que perdemos por pouco. E essa trajetória aí. E sempre batendo recorde e nadando. Apoio que estou batendo agora. Tem um fato. Tem um fato curioso. Em 73 eu fazia aula de natação na ABB. Ele nadava, Rômulo nadava na Associação Atlética. E nós dois, que somos praticamente da mesma idade, ele é de agosto de 57, eu sou de setembro de 57. A gente fez o primeiro ano de colégio em Louisiana e estudávamos mesma série, mesmo ano, primeiro ano colegial juntos. Eu só não sabia que ele nadava na Associação Atlética e depois fui vê-lo competindo aqui no Yacht Club em janeiro de 74. Vamos ouvir agora a história. Pelo que ele já falou, ele disse que a história dele foi rápida na natação, mas vamos ouvir o caçula da turma, como é que ele chegou na natação até chegar em 74. A minha trajetória da natação foi diferente de vocês. Eu estudava no Colégio Antônio Vieira, gostava muito de jogar bola, mas a minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha uma energia muito grande. E meu cunhado Newton, na época era diretor da Associação Atlética da Bahia, e me aconselhou a eu nadar para poder desgastar as energias. E aí eu fui muito resistente para poder nadar. Não queria nadar, porque eu gostava de jogar minha bola. Aí um belo dia, ele me levou na piscina da associação, me fez nadar e Bebeto me viu nadando e me convidou para poder nadar. E eu comecei a nadar eu ia fazer 12 anos em 71. Eu comecei a nadar em março de 71. Você tinha de 12 para 13 anos aí. 12 para 13 anos. Aí eu tive um incentivo muito grande de Bebeto, tive a oportunidade de conhecer de Renzo, que para mim foi uma pessoa muito especial, espetacular. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na minha empresa de construção civil. E eu tenho uma grande recordação nesse ano de 71, porque como eu entrei em março de 71, em novembro foi o Campeonato Baiano de Natação e eu fui campeão e recordista nos 100 e 200 de costas. Então, isso para mim é uma coisa muito importante, é um legado muito bem trabalhado, muito bem feito. Porque para você ser nadador, você tem que ter paixão. O esporte de natação, o esporte individual, é uma coisa muito sacrificada. Você tem que ter determinação, você tem que ter disciplina, você tem que ter perseverança, você tem que ter foco. Se você não tiver esses tripés de qualidades, você dificilmente vai alcançar os seus objetivos. Porque é muito sacrifício, é muita determinação,
é muita força de vontade. E eu, graças a Deus, tive a sorte de ter um incentivo por completo da minha família. Minha família ia para as minhas competições, elaborava minhas alimentações, o meu horário de dormir, meu horário de trabalhar, Germe de estudar. de trigo e levedura de cerveja. Porque na época que a gente estava iniciando e já estava na fase de ser atleta, nós treinávamos 2 vezes por dia. Nós treinávamos de 7 às 9 da manhã e de 6 da tarde até às 20 horas, todos os dias, descansando só domingo e segunda-feira. E a minha trajetória da natação foi fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que somos amigos durante 50 anos. Cada um seguiu o seu rumo diferente. É uma pena de a gente não ter mais essa aproximação que nós tínhamos antes, mas a natação, para todos nós aqui, éramos a segunda família. A gente convivia muito mais com os nossos amigos da associação do que com os nossos familiares. Então nós ficamos juntos durante 6 anos. Eu comecei a nadar de 71 a 75. Né? Por isso que eu digo que eu tive Parou cedo. Muito curto, né? Eu tive a felicidade de passar no vestibular e não dava mais para conciliar você treinando e você estudando. E é isso aí. E treinar? Você gostava de treinar ou roubava no treino? Pelo amor de Deus. Treinava muito pouco. Olha, Agora imagina, Era para dar 20, você dizia que só dava 15. Se eu treinando esse pouco, fiz o que dava fiz, trabalho. Imagine se eu treinasse bastante. Tem uma coisa curiosa que Clark falou. Olha, Clark, só para você ter uma ideia. Isso era... Os melhores resultados da natação mundial para as mulheres só acontecem a partir dos 16 anos. E para os homens, a partir dos 19. Você parou antes dos 19. Ou seja, hoje em dia... Mesma forma física. Para você ter uma ideia. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo de Ana Marcela, que está aí nadando, como o Simão falou, travessia e tudo mais. Ela tem um salário que não tem como ela parar de nadar. Exatamente. Então, naquele tempo, ninguém ganhava nada. Não. No tempo que Gustavo Borges Só ganhava um lanche de quando vermelho. Gustavo Borges nadou, ele recebia 90 mil por mês. Então, como é que ele ia parar de nadar? Ele nadou até 32 anos de idade. Entendeu? Então, vocês paravam novos, quando chegava exatamente no vestibular, todo mundo parava. Certo? Normalmente era assim. O Jorgito já é um caso diferente. Porque ele nadou esse revezamento com 20 anos e passou de 20 anos nadando. Certo? Então, todo mundo parava cedo. Eu também, quando eu entrei na natação para ser treinador, todo mundo parava bem na porta do vestibular. Então, todo mundo parando antes da idade de render efetivamente. Com um detalhe, a tecnologia hoje, ela é espetacular. Antigamente, de Renzo dava treino, mas hoje em dia, um treinador de uma equipe que está ganhando tudo, ele tem do lado dele um nutricionista, um psicólogo, um coach, um fisiologista, um médico. Então, Repare, de Renzo era tudo isso. Tudo isso com um era dinheiro. detalhe. Mas ele era e fazia isso fantástico, Pois é, né? Era com um fantástico. detalhe, viu? Isso tudo especializado em esporte. Isso. Naquele tempo não tinha isso tudo especializado em esporte. E ele fazia tudo sozinho. Poxa, ele poderia arrancar muito mais de vocês, e se você ficasse mais velho nadando, e de repente, é por isso que é Quarteto Fantástico. E eu gostei do nome que ele botou lá. É um quarteto fantástico, porque fez um feito que tem 50 anos que não é feito de novo. Então a gente está aqui fazendo as provocações e descobrimos, o homem não treinava, enrolava. Como era o negócio, era para fazer 20, ele fazia. Não era que não gostava de treinar, não é que tinha uns caras, como o Jorginho, que era muito caixinha. CDF, era CDF. Por exemplo, eu me recordo de um treinamento que de Renzo deu. Sim. Todos nós aqui nos lembramos. Foi 100 de 50 a cada 45. Rapaz, a gente não podia roubar uma. Não pode. Uma vez, Um duas, abatimentozinho. 10, 15 vezes, porque esse cara... Não é 19 não, é 15. Ah, entendi. Olha, Era o peru era ele. Porque ele me perguntava, eu dizia não. Dedé, só uma particularidade aqui. Vamos ver aqui. Quando a vamos- gente fala que treinava numa piscina da Associação Atlética, daí tem que saber que piscina era Ah, de essa. 25. Era uma piscina de 25, por 12,5. E eu sofria muito, que era nadador de peito, tomar o balizamento. 5 no arraia. 5 no arraia, e a baliza era de isopor a cada exato. 50 centímetros, né?
E mais O que ele tá tardezinha tinha um querendo dizer é o seguinte, clorozinho. que quanto mais afastado do isopor Isso, fica, mais marola tem, né? E o Correto. cloro que era fora de Fantástico, fantástico. né? E a gente acha que naquela época não tinha óculos, né? É. O óculos vinha aparecer depois, assim. Teve isso mesmo. É, E a terrível. piscina- E eu me lembro da piscina que tinha um trampolim e ela era uma parte exato. assim, Sim, uma parte sim, funda. sim. 5 metros ali. É. Não, e eu mesmo nadava sem óculos, estudava de tarde, eu É. ficava com os olhos, quer dizer, não tinha tecnologia tão Nossa, o avançada. Geraldo né? botava Pois é. pra quebrar no cloro. Você fez uma observação interessante. Se a gente nadasse com a tecnologia de hoje, Isso. meu Pois é. amigo, É. esse cara naturalmente era o campeão mundial, o Rômulo também, Você o também. Jorgito, eu também. Todos nós aqui seríamos campeões mundiais. Inclusive Porque seu pai. ele Seu foi pai- nadador. Seu pai foi campeão sul-americano, é isso? Ele foi nadador do medalhista. Pan-Americano. Ele foi terceiro sul-americano. Del Branco, Sul-americano. eu tenho um feito de E nadou no interessante. Pan-Americano É, também. exato. Foi lá no Rio. Viajou né? pro troféu Júlio Delamare, eu, Rômulo e o Não, Luiz não Henrique. vai contar essa história aqui, pelo amor de Não, Deus. conte. não, Eu vou me retirar. Não, eu vou contar. Eu não vou Não, contar Eu era aqui. mais velho. Não, não. Aquelas partes você não Não, conta. eu não Não, vou contar não. aquelas partes. Detalhes não. Ô, Rômulo, contar um- detalhes não. Não, Mas eu detalhe vou contar não. uma Detalhe parte de Renzo que para mim era fantástica. De Renzo mexia muito com o emocional de cada atleta. Ele sabia o potencial de cada um, sabia o potencial de Simão, de Rômulo, de Jorgito e de todo mundo, toda a sua equipe. Aí nós estávamos na piscina do Fluminense, isso. e tinha uns horários pré-estabelecidos para cada atleta de cada clube nadar em determinada raia. E geralmente os melhores atletas nadam na raia do meio. Isso. Se são 8 raias, 4, a 5. 5 e a 6 Na são realidade, as melhores. a 4, 5 central, são as a melhores. central mesmo é a 4. É. Aí eu me recordo que eu estava na raia 3, nadando os 100 metros na de costas. Aí de Renzo chegou para mim, antes de nadar, e falou o seguinte: olha, tá vendo aquele nadador ali na raia 4? Estou vendo. Aquele nadador foi meu nadador no Santa Cecília, lá em Santos. Eu falei: eu vou lhe pedir um favor. Você vai dar um tiro de 50. Não me interessa se você vai conseguir voltar. Mas eu quero que você passe nos 50 na frente de todo mundo. Mas por que de Renzo fez isso? Porque ele sabia que eu Você não não ia ia entregar. deixar o cara Não ia me entregar. ganhar, mas nem a pau. Aí eu disse: rapaz, eu posso dar um tiro de 50? Pode dar um tiro de 50. Faz de conta que você está nadando 50 metros. Meu amigo, eu me recordo que eu dei um tiro de 50. Cheguei na frente de todo mundo. E cadê energia e força para voltar? E a sensação de você ver as pessoas se aproximando de você Isso. e você não ter energia para poder. Foi aí que eu bati o recorde baiano, que antes era de Roberto Azevedo, de 1,17 de corte, foi para 1,12. E esse recorde de 1,12 demorou muitos e muitos anos. Infantil, era infantil. Infantil. Mas você tinha 12 anos. É. Você tinha 12, 12. eu tinha 13. Tinha 12 anos. 12 anos. Eu tinha 13. Saiu de 17 para 1,12 de corte. É, bateu um foi recorde uma bem coisa longe, assim Nessa época eu não nadava. espetacular. Foi no início de 72. Início logo, janeiro de 72. É, Foi- janeiro de 72. Eu tirei quarto lugar no Isso. peito. Fiquei em Ó, quarto. Eu tinha Simão, acabado quando, de fazer 12 anos. Simão, quando for falar mesmo, tem que se aproximar do microfone. Tá, Quando você for se tranquilo. pronunciar aí. Agora A eu me barriga lembro, dele eu me lembro de uma tranquilo. história de Simão da seguinte. Teve uma competição na Fonte Nova e Sérgio Silva. Não vai para lugar nenhum. Esse baixinho com a abraçada curtinha. Isso quando Simão começou, eu me lembro mesmo, em 73, quando eu voltei do Rio. Então você estava no começo praticamente, 73, né? Você já estava... Eu já estava direitinho. Aí eu me lembro bem que Sérgio não vai para lugar nenhum, tá vendo? Ele comentou assim, eu estava ao lado assim, ele comentou com alguém, né? Simão arrasava todas as provas. O que você vai dizer? Não vai para lugar nenhum porque é baixinho? Não tem essa coisa. Não Hoje, tem essa hoje lógica. você vê que os hoje nadadores tudo são grandão, altos. É tudo 2 metros. Mas não pra tem cima. essa coisa. Eu sei. Nem todo mundo é assim. Aí eu digo, pô, É. Simão barbarizava. Isso eu me lembro como hoje. Isso aí ficou na minha cabeça. Eu digo, negócio de dizer, você prever que... E tinha umas Mas estratégias- olha só, Ricardo Prado era muito pequenininho. Pequeno. Não É. tinha 1,70 m. Nós tivemos a Ele, oportunidade de conhecer. ele chegou a bater o recorde mundial. Mas quando ele foi nadar com aquele Alex Bauman, Sim, que era um aí grandão. tem um é. grandão, olha, o cara fez 4,17, ele manteve, acho que no tempo dele de 4,18, que era o recorde, mas o cara era 2,2 m. Era um negócio assim, Era uma fora do envergadura sério. muito grande. Fazia uma diferença, mas eu estou falando da qualidade dele, com aquele tamanho, fazia o que ele fez ser medalhista de prata
numa Olimpíada, que não era uma coisa Então, nada Bruno, fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia de que se eu tivesse continuado nadando, né, eu deixei de nadar antes de fazer os 18 anos de idade, eu teria sido um nadador de medley. Sim, você nadava Sim. medley muito bem. Eu teria sido um nadador de medley. Só não nadava melhor o medley porque eu não sabia abrir as pernas no nado de peito como o Rômulo fazia. Abrir as pernas, não. Vamos deixar isso que é uma claro aqui. característica dele, de abrir as pernas. Vamos deixar claro Mas aqui essa parte. Era assim, eu acredito que Corta era aí, isso. produção. Corta aí. Faz um recorte aí. Vamos editar. Edelbrando, nós tínhamos naquela época, na década de 70, 2 grandes técnicos estrategistas. Aliás, 3. Ari Bozó, da ABB. Álvaro, daqui do iate. Sim, Que tinha uma equipe forte aqui com Eneida, com Tavinho. Uhum. E de Renzo, que na época tinha Pergentino E Bebeto, e né, que Bebeto. ajudava ele. E depois Guilherme se aposentou e começou a fazer parte do corpo técnico de natação. Uma dessas competições, não sei se foi por erro da Federação Baiana, deixou muito próximo os 100 de livres Entendi. e os 200 de costas. E tinha um nadador aqui no iate chamado Ricardo Menezes. Não, ele era da ABB. Bem, Na, ABB. Não, mas nessa época ele nadava pelo iate. na Azevedo. Ricardo Menezes, Não, Roberto Ricardo Azevedo era Menezes aqui. nunca nadou por aqui. Aliás, desculpa, era essa ABB. Ricardo Menezes era adversário de Simon nos 100 livres Isso. e era meu adversário nos 100 de costas. Porque eu tinha 2 adversários, Roberto Azevedo e Ricardo Menezes. Aí de Renzo chegou e disse: a prova de 200 de costas era primeiro do que os 100 livres. Disse: meu amigo, você bote para arrebentar. De novo? Sempre. E ganhei para Ricardo, porque Simon precisa ganhar os 100 livros. Porque eram Eu contas, sei. sabe, Quantidade próximas. Aham. Contas próximas, muito próximas. E a gente ganhava, às vezes, com uma diferença muito pouca. Uhum, entendi. E por estratégia de Renzo, nós ganhamos o 200 de costas e o o 100 100. livre. E outras tantas provas. Porque a ABB era uma equipe muito forte Forte, naquela época. Então disputava a equipe com a E associação. tivemos a sorte. agora, de Renzo também fazia umas coisas que eu não gostava muito, não, viu? É isso que eu queria falar. Porque, por exemplo, para ele fazer com que Jorgito fizesse os melhores tempos dele, ele sempre me colocava na prova que ele queria que Jorgito fizesse os melhores tempos dele. É para puxar um ou outro. Sempre. É porque ele queria ganhar de mim. É Só, porque ele queria só ganhar. era eu ir nadar, que aí Jorgito. Rapaz, o cara se desdobrava, ficava muito melhor do que já era. Ele já era Não era bom, assim, já era ele bom. melhorava. De Renzo, quando encostava, Era sensacional. de Renzo encostava na gente, a gente já sabia o que ia acontecer. Jorgito era assim, mais a parte. É Clark, já terminou, Clark? Vamos fazer o treino todo, Clark. Com você era uma discussão. Simão reclamava de tudo. E Simão reclamava, e Renzo ficava nervoso. O pior que depois Era. ele vinha. E descontava na Vamos, gente. esse Pedro, esse braço, conserta esse braço. Aí eu só olhava a batata da perna dele andando para que a batata da perna dele. A gente tava, e a batata, graças a Deus, já saiu daqui. Dois atletas que reclamavam muito com o de Renzo. Tica, Eu ficava nervoso. Coincidentemente, eram os Simão, irmãos. Viu? mas Simão era muito bom. Tica também era. E quem Não, reclamava e os muito. treinos eram Furacão, muito Furacão. Não, quem dicas, reclamava né? muito era Denise. Os Denise treinos eram Coutinho. muito- Ah, sim, Denise. Denise? Furacão também, meu velho. É, fura. Isa Olha, era meu Eu acho assim, ó, resposta. é importantíssimo os treinos na natação. Você tem que treinar forte. Sim. E quando você treina forte, você realmente fica mais estressado com algumas coisas que possam acontecer, né? Com o colega que fica enrolando no treino. Rapaz, eu já vi que é o campeão. Imagine se eu que eu vou treinasse falar. sério, hein? A Rubinho? questão de ter uma piscina limpa sempre foi uma questão que a gente se colocou Complicada. na Associação Atlética Raras e que vezes me acontece. parece que, infelizmente, ainda continua em alguns clubes, porque muitas vezes eu vou nadar em determinados clubes e não vejo a qualidade da água da piscina
tão boa assim quanto a tecnologia de hoje em dia Correto. Com certeza, permite com que ela certeza. fique, né? Perfeito. Independente do número de pessoas que vai nessa piscina. Então, o nadador que reclama com o treinador é porque ele está se dando ao máximo da capacidade Com dele. certeza. Romulo Mas só quer fazer uma parte. Não, aí. é só quando fala enrolar, não era número de repetições, né? É assim, aquecimento, 400 medley. Então todo mundo caía na água, nadava borboleta e Clark do lado de fora. Aí quando começava o Costa, ele ainda estava consertando o óculos, limpando o Não, óculos. passando Aí, a linha. aí caía, aí nadava 50 de costa, aí parava novamente. Aí todo mundo nadava os 50, e ele só 50 de costa. Aí nadava, todo mundo nadava os 100 de peito. Aí na hora do crawl, ele ia os 100 de crawl, pronto. Só pra você ter uma ideia. Aí Imagine se ele enrolação treinasse, dele. ele seria um Imagine se fenômeno. Eu vou fazer um comentário. Você viu aí, eu mandei aí para a equipe. Pelo amor de Pra Deus. vi, você ver que eu vi. eu fui o No melhor grupo. atleta de 71, 72, 73, 74, 70. Imagina se eu treinasse, hein? Mandei, mano, pro Olha, grupo eu não mandei. Não, você tá lá no grupo. Eu vou Você fazer era um amigo de pé comentário. gentil, toda hora você vê. Eu vou fazer um Pé gentil, comentário bate a máquina aí. do que Pelo Simon contrário, falou. ele me detesta. Olha, Ele me detestava. Simon fez um comentário falando que nós temos uma tendência aqui na Bahia de treinar atletas de fundo. Na realidade, a tecnologia hoje permite que você descubra qual é a característica do nadador. Se ele é meio fundista, velocista. Você tem como descobrir isso através da tecnologia, que antigamente não era assim. E a partir do momento que você identifique a característica do nadador, o que é que ele vai nadar, aí você tem que fazer um treino específico, que hoje também você tem essa característica. Às vezes você treinava um nadador de fundo que era um velocista. Ou Podia- você treinava um velocista que era um nadador de fundo. Mas deixa eu fazer um adendo aí, Dedéu. Então, naquele tempo, você não tinha a precisão de hoje. Então, se tinha esse volume de trabalho direcionado para fundo, repare, hoje você já pode separar isso tintim por tintim e cada um nadar na sua. Diga, Jorge. Mas aqui na Bahia, Simão tem razão. Aqui é você dar volume, não corrige, não dá exercício educativo para poder a técnica melhorar, porque não adianta você só treinar volume. Se você não melhorar a técnica, e quem nada no mar hoje em dia é um mundo de gente. Muita E gente. chega na piscina, você não vê velocista hoje não, porque é muito difícil. Então você tem que ter, né, E são uma características técnica apurada. diferentes também, Mas né? tem que ter uma técnica apurada. E Apurada, hoje não se correto. faz isso. Uhum. Então, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, em julho de 73, que eu fui conversar com o Di Renzo disse, não, você vai ficar aqui na equipe. Rapaz, eu fiquei invocado, eu fiquei encantado com a equipe da associação. Tanto feminina quanto masculina. A masculina ganhava tudo praticamente, mas a feminina também. Tinha a irmã dele, Ana Beatriz, Isa Furacão, Lica de Costas, né? Tinha uma série de atletas. Eu fiquei assim... Mônica. Mônica Cirqueira. Maria Mas aí... Dulce. Maria Dulce. Dulce. Mas aí era técnica. É o que Di Renzo exigia da gente. E naquela época, sem muita qualidade técnica, ele podia absorver tanto, mas ele tinha qualidade técnica para passar para gente. Agora- E hoje em dia eu não vejo isso aqui. Agora Então, você... batida muito na mesa. respeitosamente, né, eu gostaria aqui, então, de pedir aos técnicos da Bahia que vamos abrir. Olha né? ali para aquela câmera. Faça o pedido. Vamos treinar nadadores de peito, nadadores de costas, Velocidade. nadadores de borboleta, nadadores de crawl, Isso. De medley. de medley, porque a natação é tudo isso e as pessoas se adaptam aos seus estilos. Com Não certeza. tenho nem Perfeito, dúvida. perfeito. Agora, Então fica aí o meu pedido Olha, eu queria fazer outra Perfeito. observação aqui. para interessante. todos vocês É. que são muito competentes e eu não tenho a mínima dúvida Perfeito. disso daí e tem capacidade de darem esse resultado em muito pouco tempo. Nós contamos com vocês. Perfeito. Uma das nossas qualidades que a gente tinha também, Edelbrando, é que existe um grande predicado em você treinar por treinar e competir, que são coisas totalmente diferentes. Eu não vou dizer aqui o nome de colegas nossos, porque fica meio chato. Você já disse ali quando a gente entrou. Mas eu ali, me você disse o nome recordo, de um. mas eu me recordo que teve nadadores que nadaram com a gente que treinava forte.
Quer que eu diga o nome? Muito forte. Mas na hora da competição, ele não tinha estrutura emocional para poder segurar uma onda de uma competição e perdia. E era um bom nadador, era forte. Então você tinha que ter um equilíbrio também no esporte para você poder alcançar todos os seus objetivos e seu foco. Exatamente. Eu tenho que bater o recorde, eu tenho que vencer aquele cara. Então esse é que é o foco, esse é que é a determinação. Eu acho que você Aí, está por muito exemplo- sério. não, Clark. Você tem dois que você pode falar o nome lá. Olha, tem uma coisa curiosa. O coach esportivo é uma profissão Isso. que cuida exatamente Exatamente. desse Isso, comportamento. isso. Que naquele tempo não tinha. Não tinha, não. Não tinha. Então, Exato. assim, ó, tinha gente que era bom de treino e tinha gente que era boa de competição. Ave Maria. Treinava mais fraco e ganhava, e outro treinava como um leão e competia mal. Eu Mas era bom hoje de não competição, existe eu mais era bom de- isso. Não. Hoje o cara tem que ser bom de competição e ser bom de Mas tem treino. assessoria, Ah. mas tem assessoria para isso, ele tem que ter. Tem assessoria Pra- pra é isso. claro, para todo Tem mundo uma tá equipe ali com ele. multifuncional, né? Fora esse feito de vocês, e a gente já conversou aqui em off, eu queria que vocês falassem, cada um pouco, o que foi o feito daquele final de ano no Norte e Nordeste, que vocês ganharam De tudo. que foi em Belém Não, do nós Pará. ganhamos, foi Norte e Nordeste do Pará, É, em Belém. do Pará, 74. A equipe masculina ganhou 14 provas, Das 15 possíveis. das 15 possíveis. Só eu que perdi uma prova. Perdeu E eu- porque Simão não quis ganhar. E A eu de não bati o 1.500 recorde. metros. Ele não quis ganhar. Ele ganhou 100, bati o 200. recorde Eu já perguntei a ele, ele disse que Ele perdeu ganhou, porque perdeu. ele ganhou Não, 100, não, 200, 400, bateu o recorde, Até livre. 74, mas Depois eu ganhou peguei a 200, soga nadadora de 400 Roma e de bati metros e bateu o recorde. Depois os 3 Até revezamentos. hoje Aí ele o não 1.500 ele não quis ganhar. E lá nós ganhamos 14 provas. Batemos 13 recordes, porque Clark não bateu os dos 200, bateu os dos 100 de costas. E os outros foram batendo recorde. As meninas não ganharam prova. Tanto que a equipe feminina ficou em 4º lugar e a masculina ficou em 1º. Aí nós ganhamos a competição para Pernambuco, nós fizemos 395 pontos. Porque as meninas só fizeram 90 pontos. E nós fizemos 200 e alguma coisa. Então, mas aquela competição pra gente foi assim sensacional. Espetacular. Muito legal, muito legal. Agora é uma pena que Simão não quis ganhar 1.500, porque senão a gente fechava. Não. A gente- Olha, agora nós temos que dar a palavra a Simão para ele contar essa história. Conte aí, como não, foi? isso não Diga aí, existe, Simão, não como existe. foi? É brincadeira. Isso é a intriga da posição, né? Você não caía para perder. Não. Teve uma questão que eu preciso colocar, né? É que no dia anterior à prova, eu fui dormir muito tarde. Muito tarde. Porque tanto Rômulo quanto Jorgito se lembram de uma nadadora espetacular que tinha em Belém, que era a Renê Carrapatoso Carrapatoso, Coelho. Me Né? lembro do nome. E É deputada hoje. ela é deputada. Bonita E nós pra ficamos caramba. trocando de ideia Ela era muito sobre bonita. natação, Sim. sobre estilos, sobre treinamentos. Tá todo Só mundo. foi? Né? Só foi isso? Tá todo mundo Deixa pra lá, vai. com um olhar E o curioso. resto? Aí, como eu dormi muito tarde, nem no dia seguinte, eu acho que. Mas A você sua deu uma de performance ca- não foi Olha, satisfatória. Exato. Competição era pela Simão, manhã. Obrigado, claro. Ô Simão, repare, Exatamente. o nome da mulher era Carrapatoso, você deu uma de carrapato pra cima dela, terminou que perdeu a prova. Renê Carrapatoso. É uma Ele é pessoa muito Carrapatoso. Nadava muito bacana. bem. Olha, E é uma pessoa, né, deputada hoje em dia, uma Nós- pessoa muito nós, combatente, uma pessoa muito consciente. nós já demos aqui uma Tem todo o visão nosso para quem respeito. vai nos assistir do que foi a vida de Com vocês certeza. passando por isso aí. A gente vai fazer um encerramento assim, a gente vai voltar de novo para cada um de vocês, na ordem do revezamento, vocês vão olhar para a câmera de vocês, que já foi dito aqui, e vocês vão dar um recado para a natação da Bahia. Mas antes disso, eu queria fazer Diga. um agradecimento a de Renzo. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer isso hoje, meio-dia, e gostaria aqui de deixar registrado que de Renzo, para mim, foi uma pessoa muito expressiva, foi uma pessoa muito importante na minha vida, como atleta, como pessoa. Então, eu não poderia deixar de falar, eu não poderia falar da minha trajetória sem lembrar do nosso técnico de Renzo. Ele foi um verdadeiro farol que iluminou os nossos caminhos, nos guiando
com firmeza e confiança. Era mais que um treinador. Para alguns, era um pai e conselheiro. Desculpa que eu estou sem óculos, tá? E às vezes... De Renzo acreditava no potencial de toda a sua equipe, às vezes mais do que todos eles. Ele sabia como extrair o nosso melhor, sempre nos estimulando, além dos limites, não só no esporte, mas na vida também. Suas palavras e ensinamentos ecoam até hoje na minha mente e no meu coração. Infelizmente, ele já não está entre nós, mas seu legado vive em cada vitória, em cada obstáculo, superando e em cada atleta que talvez a sorte de ter tocado pela sua dedicação e humanidade. Esse é uma mensagem que eu mando para de Renzo, que ele esteja em um bom lugar, uma pessoa muito importante para a vida de Agora você vai deixar uma mensagem olhando lá para sua câmera para essa natação da Bahia. Bom, eu tenho para dizer o seguinte: vocês estão tendo a oportunidade de vir aqui 4 ícones da natação na década de 70, onde cada um com sua especialidade de costas, peito, golfinho e crawl. Deixamos para você uma referência muito forte, que na nossa época que nadávamos não tinha tanta tecnologia, tanto condição para que você pudesse alcançar um objetivo mais satisfatório. Eu espero que vocês aproveitem esse momento que a gente está aqui, que a gente traga para você algum ensinamento na vida atleta de vocês. A natação é uma paixão, você tem que gostar, tem que ter determinação, força de vontade, foco, tem que ter resiliência para poder você conseguir tudo aquilo que você deseja alcançar. Eu espero que vocês aproveitem bem esse podcast e siga na sua trajetória em busca do seu objetivo. Bem, vamos seguir a outro revezamento. Agora é a vez de Rômulo, que está com o olhinho todo Murchinho, isso mesmo. Sou o mais emotivo de Ficou tudo. emocionado. Vamos lá, Rômulo, dê o seu recado. Não, eu acho que Clark falou muita coisa aí, quase tudo. Olhe né? para a sua câmera que está ali. Clark falou quase tudo e muita coisa, né? E de Renzo realmente foi um ícone pra gente, e até hoje, né? Clark, até na hora da licitação, esse filho da mãe aqui não vai me ganhar, não. Ele baixa o preço, né? Ganha uma concorrência, porque ficou na consciência da gente os ensinamentos, né? E agradeço esse podcast aqui, reviver nossos colegas aqui, eu sempre estamos em contato com eles. O Binho é que é pouco. E eu quero aqui convidar Jorgito, Clark, Simon, o Binho, vamos participar do Master. Eu tive a felicidade de, acho que é o 8º ano seguido que eu estou participando do Master, participo das provas de piscina, eu participo das provas do mar, que eu não gosto muito não, mas eu participo. E incentivá-los, né? E não precisa aquela sangria toda de antigamente, todos os dias. Vamos 2 vezes por semana nadar, 3 meses por semana e vai dar tudo certo. E participar das competições. Muito bem. Obrigado. Seguindo a ordem do revezamento, eu já me emocionei aqui com a leitura, já vi o Jorgito aqui do lado puxando pelo meu coração, já estava aqui declinando, querendo chorar junto com ele. Agora é a vez de Jorgito dar uma chamada e dizer o que é que essa natação da Bahia precisa fazer, depois do exemplo de vocês que já foi posto aqui nesse podcast maravilhoso. Em primeiro lugar, já foi dito muita coisa, não vou me estender muito, mas eu gostaria que Salvador, na Bahia, claro, né? Mas eu estou falando em Salvador, que é a capital, tivesse mais clubes, tivesse mais oportunidade de terem atletas participando. Porque eu entrei na ABB também, eu não falei isso antes, mas eu entrei na ABB porque eu queria jogar futsal, futebol de salão. E acabei me apaixonando pela natação. Então, a ABB recebia quem era sócio, né? E quem não era sócio. E hoje aqui em Salvador está muito difícil para alguém
participar de uma equipe de natação. Eu espero que nós tenhamos, assim, bons exemplos na natação, como nós estamos tendo. Tem bons atletas, mas que esse podcast sirva para vocês continuarem a trajetória de nadador. Natação é uma paixão. Para mim, toda a minha vida é natação. Eu não seria outra coisa se não fosse nadador, se não fosse técnico, não fosse professor. E eu quero dizer o seguinte: eu nadei 8 anos, dos 15 aos 23, e depois nadei de 1985, a primeira competição de Master aqui em Salvador, até 2006. Eu nadei 20 anos no Master. Viajei muito, participei de um campeonato mundial da Inglaterra, e acho que é importante você dar continuidade. Agora, hoje, eu continuo feliz, alegre, mas infelizmente eu não consigo nadar mais como eu gostaria. Por ter bursite, tendinite, tudo it. Os anos pegar, a idade oferece. Mas eu estou feliz, eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, sempre me ajudou a eu continuar nadando. E hoje eu estou com 7.0 feliz. E não posso mais nadar como eu gostaria. Mas anda para tudo que é lado. Mas faço minha atividade física. E que vocês sigam o exemplo da gente, que nós fomos realmente e somos um quarteto fantástico. Muito bem. Agora, fechando o revezamento, é a vez de Simon falar para a Natação da Bahia. Eu quero aproveitar, agradecer, naquela câmera lá, sua agradecer a Idelbrando e agradecer ao presidente da federação por ter nos feito essa homenagem, né? Ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigado a vocês. E aos nadadores atuais, eu gostaria de bater nessa tecla. Não vá somente na onda dos 5 quilômetros, dos 10 quilômetros da travessia. Veja qual é o nado que você melhor se adapta. Sinta qual o nado onde você se sente melhor e se dedique a esse nado daí, né? A natação é feita por um quarteto fantástico que se chama costas, peito, borboleta e crawl. Muito obrigado. Muito bem. Vamos ouvir agora o representante do técnico de vocês, o filho dele, nosso querido Rubinho. Pois bem. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? Vocês 4, presidente da federação, Dedéu, pelas conversas. E puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu fui velocista, então, como o Simon falou, eu sempre puxo para meus alunos, né? Eu não sou treinador, mas sou professor de natação. E eu coloco praticamente todos os ensinamentos assim de meu pai em prática, tudo que foi ensinado desde meu pai a todos os meus técnicos de natação, né? E pedir, como o Simon pediu, não só nadem fundo, não só se preocupem com o mar aberto, não se preocupem com maratona aquática, vão para a piscina, nadem em provas de piscina, nadem em provas de velocidade, se especializem, né? Aproveitem a tecnologia de hoje em dia, aproveitem, suguem seus treinadores, né? Que hoje em dia a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais estudo, a gente tem muito mais suporte para que nós possamos fazer com que excelentes atletas se despontem na natação baiana, né? Muito bem, nós vamos fazer o encerramento aqui, fazendo os nossos devidos agradecimentos. Agradecer a Clark, Rômulo, Jorgito, Simon e o técnico aqui representado por Rubinho, porque fizeram o que ainda não conseguiram fazer em 50 anos. Eu fui a fundo, pesquisei, olhei, quando eu tive a certeza absoluta, eu comecei a provocar esse encontro. Agradecer à Federação Baiana de Esportes Aquáticos, através do seu presidente na época, Diego Albuquerque, que hoje é presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, o atual presidente, Marco Antônio,
que comprou e abraçou, Com certeza. fez pra gente aqui esse podcast num ambiente aqui fantástico. Com certeza. Ele conseguiu montar aqui uma sala assim que eu estou aqui encantado. Não vamos se esquecer também do Maurício. Que Maurício Não, Matos, eu vou fazer. diretor. Eu já vou falar. Maurício está ali. Por favor. Eu vou falar no nome dele. Vou agradecer a todos eles. Maurício está ali de braço cruzado, sorrindo para a gente. Abriu as portas, atendeu a gente, fez parte do nosso grupo, facilitou tudo isso. Foi nadador, mesa. Maurício, viu? É nadador. É nadador de borboleta. Ele é nadador do Yacht Clube e nadador E master. nadador de borboleta. Pronto, E nadador de. bom, e nadador O Maurício, ele nadador de borboleta. Só não conseguia ganhar de mim, né? Ih, olha o problema. Olha o problema. Aí Olha o criou problema. Então, nós conseguimos Faz um corte estar, dele, faz um conseguimos corte estar no mesmo grupo para poder a gente fazer essa homenagem. Saindo daqui, nós vamos até a piscina. O nosso técnico será Simão, que vai ficar de fora. Ele vai olhando. nadar, rapaz. Você não vai nadar. E nós vamos brincar, Se ele não filmando. nadar, não tem eu e ele. Nós vamos brincar de vê-los, fazer uma participação, filmar ali na água, para poder a gente reviver isso. É O porque exemplo. Ele não tá querendo nadar porque ele fez harmonia facial. Então, facial. então nós vamos dar encerramento aqui nessa etapa, vamos filmar e depois nós vamos editar isso. E no dia 30 de novembro, no Campeonato Baiano de Master, logo no início da competição, nós vamos fazer uma homenagem, entregando uma simbologia para vocês, marcando esse período que vocês, o que vocês fizeram em todo esse período e chamar a atenção do público, porque a gente precisa mostrar os nossos ídolos e não deixar os ídolos morrerem. Eu já tinha falado uma coisa para vocês, vou falar aqui para que as pessoas ouçam. Se Mark Spitz sair na rua nos Estados Unidos, ele é reconhecido e é parado a todo momento. Vocês que fizeram a parte de vocês aqui numa época tão gloriosa, vão sair e ninguém conhece. Então, a gente tem que evidenciar isso, a gente precisa resgatar que as outras federações tomem isso como exemplo e façam um podcast com atletas do passado e que a gente possa ver nas competições vocês sendo convidados num lugar de destaque e ali ser anunciado. Ali, tem na história da Bahia aí passa a ser conhecido, a gente precisa resgatar isso. É um trabalho que é duro, é árduo. Eu estou começando praticamente com vocês quatro e já estou conversando com outros que possam fazer com outras pessoas e a gente possa resgatá-los. Porque vocês fizeram uma coisa muito importante. Serviu para mim. Quando eu vim nadar aqui na transferência em 74, eu fui recebido por Eneida, que era professora técnica aqui. Nade aí para me ver. Aí eu nadei porque eu estava vindo da bebê para cá. Ela falou, você é nadador de costa. Eu falei, mas rapaz, olha para ela, eu quero nadar crawl e peito e ela quer me botar. Pronto. Detalhe, quando foi passando o tempo, eu era nadador de costas, ela viu e a gente precisa enaltecer isso. O olho da pessoa é super importante. Você bate o olho e você sabe, você descobre. E Eneida fez isso comigo. Isso. Eu nadei 2 competições de master de costas, fui 3º lugar, fui 2º lugar, e agora querem que eu continue nadando. Eu vou esperar completar 70 anos para chegar, quem sabe, e ser campeão treinando e vendo o que é que a gente pode fazer. Então, agradeço profundamente a vocês. Eu vou quebrar um pouco do protocolo, eu vou chamar Maurício. Vem cá, Maurício, por favor. Vem aqui. Dedéu, antes de você concluir isso aí, mas nós temos que agradecer muito a você, que é você que provocou isso. Claro que Maurício já também. Tem tempo que ele fala, mas isso. Aí eu repare, agradecer na presença de Maurício, que está representando o iate, ao Comodoro, que facilitou, abriu as portas do clube para poder a gente poder fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me levantar aqui rapidamente. Maurício vai sentar aqui e vai encerrar o podcast dizendo o que é que ele achou, porque ele viu tudo aqui e depois a gente desce para a piscina. É bom para dar combinado. Vai ficar por aqui. Vai, agora é sua vez. Vamos lá. Bem, primeiro uma honra enorme estar aqui diante de vocês 4, vocês 5, meu amigo Rubinho aqui, que tomava as cacetadinhas dele. Né?
mas está aqui hoje representando o pai dele, que foi um exemplo de vida e de gente, e poder ter a oportunidade de falar para vocês o quanto vocês marcaram a vida de toda a nossa geração de nadadores. Mesmo talvez sem saber, mas a gente tinha uma referência muito grande quando falava de Jorgito, de Clark, de Rômulo, de Simon, né? Simon até voltou a nadar uma época quando eu era juvenil ainda e atormentava meu juízo. Eu falava, pô, tem que perder para Simon, não, tem que treinar mais. Mas de uma forma muito bacana, né, Simon? Porque Incentivo. era um grande incentivo, é verdade. E sempre tive essa referência muito forte. E poder estar aqui hoje, né, vendo a história acontecer e vendo essa homenagem ser feita, né, e poder de alguma forma colaborar com isso, né, através do iate, né, é um prazer muito grande. Então, estou extremamente feliz, extremamente satisfeito de estar junto com vocês aqui nesse momento. Obrigado, mano.